Olá, muito boa noite e muito obrigado pela sua presença nesse webinar patrocinado pela Nestlé sobre HMO. Vocês sabem que esse é um assunto atual e certamente vocês, profissionais de saúde, ficarão atualizados a respeito desse assunto. Eu queria apresentar aqui o nosso professor, doutor Ciro Bertoli, ele que vai falar, então, sobre imunidade e microbiota, o papel dos HMOs em fórmulas infantis. Dr. Ciro Bertoli, ele é especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor assistente do Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté, e é professor também assistente do Departamento Materno-Infantil da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Essa sigla HMO vem do inglês, né? Human Milk Oligosaccharides. E eles são componentes, são um conjunto de mais de 200 carboidratos complexos que estão no leite materno e que tem, então, diferentes e diversos benefícios para a saúde da criança. No final, perguntas e respostas do Q&A. Então, fiquem à vontade com relação a essas perguntas. Portanto, o webinar, vamos iniciar com o professor doutor Ciro Bertoli, que vai compartilhar a tela para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Professor Dr. Ciro, por gentileza, pode compartilhar a tela e fique à vontade. Bom, Durval, eu é que agradeço muito a oportunidade de compartilhar essa aula ou essa discussão com vocês todos aí. Para mim é uma grande honra, e hoje eu estou a convite da Nestlé, mas a aula é de total responsabilidade minha. E eu tenho uma séria dificuldade em dizer conflito de interesses, porque, na verdade, eu gostaria de compartilhar não só os HMOs que nós vamos discutir, mas também depois, lá no final, com as proteínas parcialmente hidrolisadas, que eu acho que é o grande avanço da nutrição nos primeiros 12 meses de vida, com a associação entre as proteínas parcialmente hidrolisadas com os HMOs, né, que é os oligosacarídeos do leite humano. Isso é uma coisa que há mais de 2 décadas eu trabalho com isso, sou da geração, Durval deve conhecer, e todos com mais experiência também de vida profissional, lembra-se da fórmula do leite albuminoso de Moll, as dietas de frango, a fórmula modularizada do professor Francisco Roque Carrasa, e hoje a gente tem uma oportunidade ímpar de fazer uma prescrição com muito mais conhecimento e segurança do que tínhamos no passado. Então, eu gostaria de começar o primeiro slide falando da programação metabólica, que é uma coisa bem simples e se fala muito, mas, na verdade, o que a gente tem que pensar é que ela começa na pré-concepção. O ideal é que todas as mulheres com a possibilidade de engravidarem, né, terem uma orientação nutricional correta, né, pelo menos por 2 meses antes do período da concepção. Posteriormente, acompanhando a gestação, tanto no primeiro como no segundo semestre. Então, houve, como sempre, alguns problemas do ponto de vista técnico, mas tudo bem. Isso aí é importante porque a criança, tendo um bom período de desenvolvimento intraútero, ela vai nascer com bastante segurança. E aí nós vamos começar a amamentação, que é uma coisa que todos nós precisamos trabalhar bastante com ele. Então, vamos, apesar desse pequeno probleminha, vamos continuar e agora vamos falar mais daquilo que é o mais importante para o recém-nascido, que é o aleitamento materno. Então, a gente sabe que o ponto de inflexão para o sucesso do aleitamento materno é outra coisa que nós precisamos lutar, de ter uma consulta pré-natal no último trimestre de gestação. O ponto de inflexão do sucesso do aleitamento materno, da tranquilização das mães, se dá no último trimestre de gestação.
E logo em seguida, ao nascimento, a gente tem que colocar a criança para sugar o seio materno e se aproveitar do colostro. Então, continuando, no momento do parto, a gente já deve colocar a criança para sugar o seio materno, né, que é importantíssimo nesse momento, que é o colostro, e uma das coisas que nós precisamos chamar muito a atenção de todos nós profissionais de saúde. O recém-nascido precisa de, no máximo, 5 ml de líquido nas primeiras 24 horas, por sucção. Então, a quantidade de colostro é suficiente para a criança e não há necessidade de complementação de fórmulas nessa etapa da vida da criança. Isso é muito importante, porque nos hospitais privados é frequente o uso de fórmulas já nas primeiras horas de vida da criança. Isso pode dar uma repercussão negativa no desenvolvimento da imunidade da criança. Então, isso aqui, olha, quais são os componentes ativos que nós temos no leite materno, né? Vocês vejam que existem os fatores maternos, que é a idade, a paridade, a parte genética, né? E uma das coisas muito importantes é a dieta e o ambiente que essa gestante vive. Então, esses primeiros meses é muito importante para a nutrição da criança no futuro. E depois a gente tem os principais componentes do leite materno, né? Sem dúvida nenhuma, o leite materno é uma das poucas, não existe nada semelhante à composição desses elementos, esses componentes do leite materno, né? As imunoglobulinas, citocinas, fator de crescimento, as lactoferrinas, os ácidos graxos de cadeia curta e principalmente os oligosacarídeos. É muito importante. Isso tudo vai melhorar a imunidade do trato digestório, né? Fazendo com que essa barreira da mucosa funcione de forma significativa, evitando a absorção de macromoléculas e desenvolvendo processos inflamatórios locais, né? E vai, com certeza absoluta, melhorar o microbioma do trato digestório e o pH fecal, que sempre no leite materno é um pH extremamente baixo, né? E estimulando a parte inata, né, da imunidade da criança. E, posteriormente, com o desenvolvimento da nutrição e o uso da dieta complementar, a criança vai começar a ter a parte de fatores externos, né, que é o ambiente e principalmente a dieta. Isso vai levar a criança a ter uma tolerância ou eventualmente uma intolerância, dependendo da maneira com que a gente nutre essas crianças, não é? Esses lactentes. Então, o que tem o leite materno? Vocês vejam que a grande quantidade do leite materno é a lactose, posteriormente as gorduras, e o terceiro maior componente sólido do leite humano são os carboidratos livres, não digeríveis, que são os oligosacarídeos do leite humano. Eles têm mais ou menos 200 estruturas distintas e individualmente, cada mãe tem suas características, esses HMOs têm suas características. Isso é muito importante. Então, quais são os componentes bioativos do leite materno? A gente tem as células vivas, né? Linfócitos, T, B, macrófagos, fatores antioxidantes, fatores antivirais, os hormônios tróficos intestinais, os HMOs, os probióticos e, sem dúvida nenhuma, a IgA secretória, que é fundamental na fase inicial da vida do lactente jovem. Quais são os benefícios da amamentação? Existem os benefícios maternos, né? E os benefícios a médio, a curto e a longo prazo para as crianças. Para as mães, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes é a redução do câncer de mama e de ovário, né? O risco, pelo menos. Reduz a hipertensão e uma das coisas importantes é a volta do peso antes do nascimento, da engravidar, né? No período curto, os benefícios reduz de forma significativa diarreias, doenças respiratórias, as infecções, né, de modo geral, a redução da possibilidade de desenvolvimento de alergia, principalmente eczema, e uma das coisas recentes que foi publicado no Nutrientes é a redução do risco da morte súbita, né? É bastante discutível, mas é uma coisa que está relacionada à literatura. E a longo
prazo, sem dúvida nenhuma, é uma proteção contra obesidade e doenças crônicas degenerativas não inflamatórias na fase adulta, né? E outra coisa que eu penso ser bastante importante é o efeito positivo no coeficiente intelectual e melhora do comportamento social dessas crianças. Então, aqui nós temos os benefícios da amamentação. O que tem o leite materno? Então, você tem a parte da composição da microbiota, que é a colonização do trato digestório, a prevenção da infecção, a maturação do sistema imune e os oligosacarídeos do leite humano. Eles são extremamente importantes no desenvolvimento ou na modulação da microbiota intestinal, na inibição dos patógenos aderentes ou infecção, a modulação da imunidade do trato gastrointestinal e a função do desenvolvimento importante da barreira do trato digestório, que nós vamos ver mais para frente com mais detalhes. Uma das coisas que nós precisamos sempre ter em mente é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, preconiza, né, recomendando o leite materno até os 2 anos de idade. E isso continua, sem dúvida nenhuma, sendo o modelo que inspira a maneira mais importante da gente alimentar as crianças. E o leite humano atende perfeitamente às necessidades do lactente até os 6 meses de idade, ou seja, o leite materno deve ser utilizado exclusivamente nos 6 primeiros meses de vida, tá certo? Isso é uma coisa muito importante para nós que trabalhamos na área de saúde, cuidando de crianças. Esse slide é um slide que eu gosto muito, porque o trato digestório ele já começa a ter uma função muito importante na parte do pré-natal, né? Então, quanto melhor, como eu já disse lá no passado, a nutrição materna, os cuidados maternos, não ter infecção sexualmente transmissíveis, isso é um fator de proteção importante. E no pós-natal, a gente tem que fazer com que haja uma nutrição adequada, principalmente usando o leite materno para desenvolver uma flora normal, que faz com que todas essas células se interagem e conversem entre elas, fazendo com que haja uma capacidade imunológica adequada dessas crianças. Mas por que de repente pode acontecer a disbiose? O que é disbiose? Então, a disbiose começa quando você tem um parto cesárea, a colonização por via parto, a gente chama vaginal, não é? Você tem a colonização pelas boas bactérias do trato genital da mulher e vai ter uma colonização completamente diferente do parto cesariano. Outra coisa que influi negativamente no trato digestório é a quebra do leite materno, o uso abusivo de antibiótico, o uso abusivo de inibidores gástricos, dependendo também do tipo de alimentação que essa criança vai receber. Isso leva a uma disbiose, alterando todo esse comportamento fisiológico dessas complexas células que se interagem e conversam entre si. E aqui a gente precisa lembrar que 70% das células ativas imunologicamente no nosso organismo, elas são desenvolvidas pelo trato digestório, né? Principalmente essas células dendríticas que estão presentes nas placas de Praia, no hilo distal e nos folículos linfóides isolados do intestino grosso. E parte dos efeitos dos HMOs, vamos chamar assim agora, não vou falar mais de oligosacarídeo do leite humano para não ficar muito repetitivo, eles podem ser decorrentes de sua interação com as células imunologicamente intestinais. Então, isso aqui é uma coisa que nós precisamos sempre lembrar, que o trato digestório é o órgão linfóide mais importante para as crianças nos primeiros 3 anos de vida. E aí, quanto menor a agressão, tanto melhor é o futuro dessas crianças, não só do ponto de vista imunológico, como também de saúde, de modo geral, né? Então, o que acontece com por que os HMO são importantes? Eles foram descobertos, uma fração ainda desconhecida, lá na década de 1888, foi descoberto que existiam alguns carboidratos não digeridos, mas não se sabia o que era. Em 1930 foram identificados os primeiros HMOs. 50 já se foi confirmando o efeito bifidogênico dos HMOs. Em 1980, a Nestlé inicia os estudos. Em 2015, você tem o primeiro estudo clínico utilizando o HMO
nas formas infantis. Então, olha aí, essa é uma síntese dos componentes sólidos do leite materno, né? Proteína, os HMOs, os lipídios e a lactose. Dentre esses 200 diferentes tipos de peptídeos, né, que são HMOs, tem 2 que são os mais importantes, que é o lacto-N-neotetralose e a 2-fucosil-lactose. Esses 2 HMOs, eles representam aproximadamente 40% da composição dos HMOs do leite humano. E quais são os importantes deles, do leite materno, né? O que se descobriu? Os componentes nutritivos, todos nós sabemos, proteína, lipídio, lactose e tantas outras componentes do leite materno, do ponto de vista nutritivo. Em compensação, nós temos esses componentes hoje chamados bioativos, que são os oligosacarídeos do leite humano. O que eles fazem? Qual que é a importância dele, do componente do leite materno? Eles estabelecem de maneira significativa a microbiota intestinal, desenvolvimento do trato digestório e a maturação do sistema imunológico. Isso é uma coisa muito importante na evolução dessas crianças. E quais são eles? Nós temos 3 principais, que são os mais importantes. São os neutros, o lacto-N-neotetralose, o outro neutro, que é o fucosilado, que é os 2-fucosil-lactose, e o terceiro, de uma menor proporção, é o ácido, que é um componente um ácido ciálico ligado à lactose, né? Então, chama 6-cialil-lactose. Esses são importantes, nós vamos conversar aqui daqui para frente, sintetizando o LNNT e o 2-FL, para não ficar muito cansativo, né? Depois de um dia de trabalho, como todos nós temos. Então, quais são as proporções? Fucosilados, 42%, os neutros de cadeia básica, 45%, e os ácidos, na quantidade menor, ao redor de 13%. Então, o que isso é importante para a gente, para nós médicos, para nós profissionais de saúde? Quais são os fatores que influenciam os HMOs no leite materno? Se descobriu 2 genes, o secretor e o Lewis. Eles são 4 tipos diferentes de composição. Então, a maioria são genes secretores, tanto o SE positivo como o Lewis positivo. E o que significa isso? Esses genes, eles são moldados por essas enzimas, né? Alfa-1,2-fucosiltransferase e 1,3,4-fucosiltransferase, que é a FUC3. Isso é importante a gente saber por quê? Porque somente uma pequena porcentagem da população de mulher em amamentação que são negativas tanto para o gene secretor como o gene liso. E, posteriormente, às vezes, você pode ter uma mãe que é positiva, outra um S positivo, um Lewis negativo, ou vice-versa. O que significa isso? Que cada mulher tem sua característica própria do leite dos HMOs. E também tem a parte não genética, que vai da paridade, o estado nutricional materno é muito importante, a atividade física durante a gravidez também é importante, não é? E uma coisa que é discutível na literatura é a dieta materna, mas eu penso que quanto melhor for o tipo de dieta, melhor é a composição desses oligosacarídeos do leite humano. Então, olha, o que são? Eles são carboidratos, não são digeridos pelo lactente, eles resistem à acidez estomacal, eles resistem às enzimas digestivas, tá certo? E somente 1 a 2% é absorvido. E hoje já se sabe, já se fala bastante que ele não age só a nível colônico, melhorando a microbiota, e sim em vários outros órgãos, que essa pequena absorção e parte delas é eliminada ou íntegra no colo, a maioria, e parte na urina, né? E sem dúvida nenhuma, o colo é o lugar mais importante
onde vai ser utilizado pela microbiota ou vai ser eliminado de forma intacta pelas fezes. Quais são os mecanismos de atuação dos HMOs? São 5 principais. Atividade antimicrobiana e antiviral. O que eles fazem? Na verdade, eles funcionam como se fosse um receptor para não deixar que a bactéria se ligue à velocidade intestinal, lesando a velocidade e atingindo a lâmina própria. Outro mecanismo importante é que ele tem um efeito prebiótico seletivo. Somente algumas bactérias se aproveitam e se nutrem dele, diferentemente de outros nutrientes que tem na alimentação, não é? E os patógenos dificilmente utilizam esses HMOs, né? Isso é uma coisa muito importante e é uma função fundamental na seletividade da absorção das bactérias intestinais. Outro dado muito importante é a maturação da barreira da mucosa, e esses HMOs, quando eles são usados metabolizados pelas bactérias boas do intestino, eles formam os chamados ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta são de fundamental importância na diminuição do pH fecal, tá certo? E nutrir os colonocitos, ou colonócitos, como alguns falam, né? Outra coisa é a modulação do reconhecimento patogênico. Isso é uma coisa muito importante, né? Os HMOs não deixam as bactérias, vírus, protozoários aderirem à mucosa intestinal, impedindo o processo infeccioso ou inflamatório no trato digestório. E aqui tem a função imune, que é uma das coisas mais importantes na regulação das células T, equilibrando a célula TH2 e TH1 por estímulos a nível de linfócitos, né? Produzindo essas células chamadas Treg, que faz com que haja um equilíbrio dinâmico entre o TH1 e o TH2, ou seja, não desenvolve nem o processo inflamatório e nem tanto o processo alérgico, né? Então, isso aqui é uma das coisas importantes para a gente ver, ó, a seletividade das bifidobactérias que utilizam os HMOs e que desfavorece o crescimento de potenciais patógenos. Isso é uma coisa muito importante, vocês vejam a diferença do tipo de comportamento que existe no trato digestório, sem os oligosacarídeos do leite humano e aquelas que contêm os oligosacarídeos do leite humano. Mais de 60% promove o domínio das bifidobactérias na microbiota. Então, aqui essa confusa imagem aqui, mas o que vocês veem aqui? É uma mudança nos níveis, dependendo da quantidade de HMO e a qualidade das bactérias. O mais importante para nós é que a gente tenha sempre as bifidobactérias, né? Para fazer com que haja uma microbiota mais adequada. Então, aqui nós temos, ó, reforçando, eles não são utilizados pelas bactérias patogênicas. Eles exercem um efeito prebiótico mais seletivo e inteligente que óleos sacarídeos sintéticos e vegetais. Então, por exemplo, Escherichia coli, né? Se a gente pegar uma Escherichia coli, provavelmente ela não vai conseguir nenhum desses patógenos aproveitar e se nutrir através dos oligosacarídeos do leite humano, tá certo? E uma das coisas muito importantes que a gente precisa fazer, que eles estão sendo adicionados nas fórmulas infantis, e como são os HMOs, eles são completamente diferentes na sua complexidade e no seu ser em relação ao fruto oligosacarídeo e ao galactóleo sacarídeo. O que significa isso? Tanto o GOS como o FOS, eles são derivados de vegetais, tá certo? E são monossacáridos. E em contrapartida, os HMOs têm uma função extremamente
mais complexa e muito mais seletiva do que esses dois monossacáridos. Então, aqui vamos fazer uma comparação para vocês estarem mais atentos às diferenças fundamentais. Vocês vejam que os oligosacarídeos do leite humano, você tem vários tipos de glicose, galactose, o N-acetilglucosamina, a fucose e o ácido ciálico, né? Em contrapartida, o GOS, o FOS e esse outro que é um outro monossacárido, né? Que é o polissacárido, né? Polidestrino sacárido. Eles são muito mais simples, são açúcares simples e não estão presentes no leite humano. O FOS, de origem vegetal, e o GOS e o polissacárido são de origem sintéticas. Tem efeito prebiótico? Sem dúvida nenhuma, mas eles usam por bifidobactérias e outras espécies. Não tem efeito direto na mucosa intestinal e na resposta imune. A única coisa que eles fazem, efetivamente é melhorar a característica das fezes, diminuindo a consistência e melhorando também o pH, diminuindo um pouco o pH, né? Em contrapartida, os HMO são estruturas mais complexas, presentes no leite humano, são idênticos aos naturalmente presentes, né? Esses novos que estão sendo colocados, têm um efeito prebiótico mais seletivo como substrato para as bifidobactérias. Uma das coisas importantes, eles educam o sistema imunológico. 1 a 2% dos HMO são absorvidos e atingem a circulação sistêmica. Então, por isso que eu já disse e reforço, ele pode também ajudar em outros órgãos que não só o trato digestório. E um efeito direto na barreira intestinal e na função imune, eliminando os patógenos invasores com efeito antiadesivo. E é um nutriente para o desenvolvimento do cérebro também. Isso aqui é uma coisa muito importante, fazer a diferenciação entre um e outro. Como é o efeito antiadesivo? Olha, eles funcionam como se fosse uma isca, pegando o patógeno e não deixando fazer com que haja a aderência na célula receptora, completamente diferente naquelas formas que não existem os HMOs, né? Então, isso é uma coisa muito importante e vocês vejam que ele atua como essa isca nas principais patógenos que levam às diarreias, principalmente, eventualmente, até em crianças com algum comprometimento mais grave da nutrição, a sepsis e a óbito. Então, esse estudo aqui é uma coisa muito interessante que foi feito por esse autor, que é o Newberg. Ele fez um estudo com 93 pares de nutrizes e lactentes, né? E naquelas em que você tem uma incidência de baixo 2FL, médio e alto FL, vocês vejam que é estatisticamente significativo a diminuição da incidência da diarreia causada pelo Campylobacter. E quando a gente veja a mesma coisa com outros tipos, qualquer um enterovírus, rotavírus, norvírus ou qualquer outra bactéria ou patógeno, a mesma coisa, quando você tem baixa quantidade dos oligosacarídeos, você tem uma prevalência maior de diarreia, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E vocês vejam que ele usou nutrizes, né? Porque existe uma diferença entre aquelas que podem eventualmente não ter uma quantidade significativa. E aqui é o fortalecimento, ele é um modulador de células do epitélio intestinal, ele fortalece a barreira intestinal. Eles induzem alterações nos receptores. E isso é uma coisa muito importante, porque as células, esse ciclo celular, tem essa proliferação alterada na apoptose celular. Então, os HMOs funcionam de uma forma significativa na melhora desse ciclo celular, induzindo o desenvolvimento e maturação do trato gastrointestinal, né? E aqui é uma síntese para vocês na modulação da imunidade adaptativa pelos HMOs. Então, eles se ligam às células imunológicas do epitélio intestinal através um receptor, que é a leptina.
da membrana celular, e essa ligação do HMO à lectina emite sinais às células regulando a sua função, por exemplo, a produção de citocina, de forma que eles modulam a produção da citocina linfocitária, potencialmente levando a uma resposta TH1, TH2 mais equilibrada. Esse slide eu acho muito interessante, porque se houver um desequilíbrio entre as respostas TH1, nós vamos ter inflamação. Se nós tivermos um desequilíbrio para a resposta TH2, nós vamos ter uma produção alérgicas em decorrência desse desequilíbrio. Então, esse é uma função que eu penso ser extremamente importante e significativa no uso dos HMOs. E aqui é um resumo. Então, a gente tem essa complexidade toda à esquerda, né, do lume intestinal, com todos os bifidobactérias, patógenos, microbiota comensal, células dendríticas, macrófago e tantas outras células. E depois a gente tem o quê? A camada epitelial que são as células, os enterócitos, né, com aquela junção mais firme, que diminui a possibilidade de penetração e agressão no trato digestório. Então, o que tem isso? Tem uma atividade prebiótica dos HMO importante, a produção de ácido graxo de cadeia curta, que vai nutrir o colonocito, né? Um aumento de bifidobactéria, conjugação com bactérias patogênicas, tudo isso é uma coisa muito importante e ocorre sistematicamente no trato digestório. A ação imunitária da mucosa intestinal, proliferação de células intestinais, a função da barreira da maturação intestinal é de fundamental importância. E outra coisa que me parece ser muito importante é a modulação da função imunitária do Gout. Essa é uma coisa muito importante. E a expressão gênica por ação própria dos probióticos, né? Cada pessoa tem sua capacidade gênica. E atividade sistêmica, que é aquela pequena porcentagem de absorção, que não é... Alguns artigos falam até mais do que 2%, mas o que a gente sabe é mais de 1 a 2%, né? E ela tem uma modulação da atividade inflamatória de neutrófilos, macrófagos, linfócitos, plaquetas e citocina, que são as células, né, que nós tínhamos discutido lá atrás. Aqui nós temos, então, esse 2FL e o LNNT, que promove o crescimento das bifidobactérias e diminui os formicutes e proteobactérias. O que significa isso? Que são as boas bactérias e as más bactérias, né? Então, quanto melhor for o uso dos HMOs, a gente tem uma quantidade maior de bifidobactérias, né? E vocês vejam que é quantidade dependente. Quanto menor, mais risco tem de ter patógenos, né? E vocês vejam que o placebo é muito parecido quando você tem uma quantidade muito pequena dos HMOs fucosilados. E do leite humano? As ações propostas pela pesquisa básica. Como é que eles agem? Eles promovem um microbioma dominado por bifidobactérias. Com isso, eles fazem que haja um desvio de patógeno. Eles fortalecem de maneira equilibrada a função da barreira intestinal. E, sem dúvida nenhuma, pela ação dele, dessa porcentagem ao redor de 1%, ele consegue educar o sistema imune em desenvolvimento na submucosa do trato digestório. Isso é muito importante porque eles agem indiretamente, suportando o desenvolvimento adequado microbiano, fazendo uma colonização equilibrada, promovendo espécies de bifidobactéria, tá certo? E educando o sistema imunológico em desenvolvimento. Então, nessa fase da vida, principalmente nos primeiros anos de vida, a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós vamos dar do ponto de vista da nutrição para essas crianças. E eles atuam diretamente, como? Na prevenção e crescimento de patógenos, na prevenção e adesão de patógenos, reduzindo a resposta inflamatória e fortalecendo a função da barreira mucosa. Isso é uma coisa muito importante, significativa, e nós que somos mais antigos, a gente nunca teve a possibilidade de dispor desse grande avanço que
hoje nós temos disponível no nosso dia a dia. Agora, o que diz a ciência, que foi severamente agredida nesses últimos anos, não é? Então, nós vamos fazer o que, na verdade, é o que a gente gosta de fazer, né? Fazer as coisas direito. Então, esse slide é um slide muito interessante que justifica, a meu ver, hoje, o uso da proteína parcialmente hidrolisada, por ser segura. O que significa isso? O professor Dallas, em 2015, ele faz uma observação muito importante nessa publicação dele, em que ele diz o seguinte: já na glândula mamária das mães produtoras de leite materno, já existem proteases que já predigerem a proteína do leite materno, tá certo? E a mãe fornece não só uma proteína alimentar pré-digerida, como também os meios para continuar a digestão. Por que faz isso? Porque o leite materno, como os oligosacarídeos do leite humano, tem 200 peptídeos distintos, né? E que degradam a proteína. E tem 649 peptídeos encontrados em amostras gástricas de crianças alimentadas com leite materno. Então, a digestão continua ainda no estômago do lactente. E isso é uma das coisas que eu não tinha conhecimento quando começamos a usar a fórmula parcialmente hidrolisada, e que depois a gente vai aprendendo com o passar do tempo, e cada publicação é um novo conhecimento e um novo desafio para o conhecimento que hoje nós temos a respeito das formas parcialmente hidrolisadas. E aí o que acontece? Todos os órgãos que coordenam, que comandam, que avaliam, né, a qualidade da nutrição, a Anvisa, Códigos, EFA, a FDA e tantas outras, né, eles confirmam claramente que tanto a proteína intacta como a proteína parcialmente hidrolisada do soro são fonte proteica que pode ser usado de rotina, não só compartilha como segmento, e sempre lembrando que na ausência do leite materno. Isso é uma coisa muito importante. Como a gente preconiza o leite materno até o segundo ano, e com todas essas características que eu falei até agora, dos trabalhos do professor Dallas, né, que já vem pré-digerido, por que não fazer o uso da forma parcialmente hidrolisada? E aqui tem esse trabalho que foi feito pelo professor Van der Plas, né, e teve essa revisão sistemática em 2019, em que esse painel Delphi, que, olha, em lactentes não exclusivamente amamentados, é um consenso. O uso rotineiro de formas de proteína parcialmente hidrolisada é muito importante. Então, o que foi feita a avaliação? Foi feita uma avaliação de evidência de crescimento, tolerância e redução do risco potencial de alergia. Uma coisa muito importante em vários trabalhos da forma parcialmente hidrolisada é que o tempo de esvaziamento gástrico dessa forma é mais ou menos semelhante ao do leite materno. E uma das coisas que é muito significativa, quem tiver mais interesse nisso, eu posso mandar outros detalhes, porque o aminograma dessa forma parcialmente hidrolisada, ela é absolutamente parecida ou semelhante ao leite materno, a composição de aminoácidos, né? Então, há um forte consenso. A parcialmente é segura e não oferece nenhum risco, até agora foi identificado, né? Não tem nenhum risco. Então, existem N trabalhos mostrando a segurança, a eficiência, as fórmulas utilizadas, né, agora associando aos oligosacarídeos do leite humano, em relação a peso, estatura, perímetro cefálico e tantos outros, e vocês vão perceber que existe uma similaridade entre todas elas. Esse é um trabalho que foi feito, um estudo multicêntrico prospectivo, randomizado, duplo cego, placebo controlado, na parceria entre a Itália e a Bélgica. O que eles fizeram? Avaliaram, esse é o trabalho do professor Pussi, que foi publicado no
PGM 2017, que avaliou o crescimento, a tolerância à morbidade de lactentes em uso de fórmula infantil adicionados com HMO, né, que são os dois FL e o LNNT, e com fórmulas infantis sem adição. O que eles perceberam? 175 crianças nascidas a termo e acompanhadas até os 12 meses. Né? Grupo controle 100 e o teste com os oligosacarídeos do leite humano. Né? Então, o que foi avaliado? Olha só, peso, estatura, né? Há uma similaridade entre eles, tá certo? Isso é uma coisa muito importante. Ou seja, a adição disso vai só melhorar. E sempre com o score Z, que é um parâmetro bastante seguro que nós sempre trabalhamos avaliando a nutrição dessas crianças, né? Outra coisa, o perímetro cefálico, né? Não existe diferença significativa e há uma similaridade entre o índice de massa corpórea, inclusive, que é muito importante porque a pior obesidade que existe para o futuro é nos primeiros 3 anos de vida, né? Todos nós sabemos disso. Agora, um dado importante nesse trabalho é que houve uma diminuição altamente significativa dos processos inflamatórios, né? Bronquite, IVAs, o uso de antibiótico foi 53 vezes menor, né? Antipiréticos também houve uma diminuição significativa. E isso é uma coisa que vem a falar a favor da associação segura da forma parcialmente hidrolisada, que eu tive a oportunidade de acompanhar desde o início de 97, quando chegou aqui, que não existia absolutamente nada, e de repente foi se aprimorando e chegando a hoje o que nós temos disponível no mercado, né? Isso é muito importante, porque realmente isso é uma coisa que ocorre. Então, em relação às consistências das fezes, vocês vejam que é uma similaridade também, né? Muito próxima daquelas fezes que você tem, tanto às vezes até no leite materno, elas são parecidas. Então, isso é uma coisa muito importante para as mães, principalmente as primeiras, viu? As primigestas, que depois na substituição, na complementação do leite materno, a forma parcialmente é bastante segura, e eu tenho orientado nessas últimas duas décadas, né? Esse é um outro trabalho prospectivo aberto em 6 centros da Espanha. Eles avaliaram o crescimento, a segurança, a tolerância dos lactentes saudáveis em uso de fórmulas infantis com HMO. Então, eles pegaram 207 lactentes a termo acompanhado por 8 semanas. Foi um período curto, sem dúvida nenhuma, né? Mas o que eles mostram? Então, grupos de fórmula infantil parcialmente hidrolisada com HMO, fórmulas infantis parcialmente hidrolisada, complementando o leite materno, que às vezes a gente se depara com mães que não têm uma quantidade suficiente de leite materno, e um grupo específico de leite materno. Foram analisados esse número de 66, 48 e 45, respectivamente, né? E o que eles encontraram? Né? A similaridade. Isso é uma coisa muito importante. A circunferência da cabeça, o peso, né? A altura, o comprimento, essas coisas todas, né? É o que a gente vê no nosso dia a dia. Isso é uma coisa muito importante e é isso que eu gostaria de compartilhar a experiência do uso exclusivo de parcialmente hidrolisado nessas últimas mais de 2 décadas que eu uso, né? E quais são as mensagens chaves para vocês finalizar o trabalho? O leite materno, então, contém os HMOs, que são compostos bioativos e multifuncionais. O 2-FL e o LNNT estão entre os mais abundantes do leite humano, que são os utilizados nas formas infantis. E eles vão além da função prebiótica, isso é uma coisa muito importante. Eles possuem funções adicionais, como tudo que nós falamos, capacidade adesiva, alterações de receptores, maturação do trato gastrointestinal, modulação do sistema imunológico e desenvolvimento cognitivo. E os HMO são estruturalmente e funcionalmente diferentes do GOS, do FOS e do PDX, que é o polissacarídeo. E os estudos com fórmulas infantis contendo HMO promovem um crescimento adequado, padrão
vacatório semelhante e satisfatório, tem um efeito bifidogênico e menor uso de antibiótico. Além disso, pode contribuir para a redução da incidência e severidade de IVAs e marca uma nova era na nutrição infantil. Então, as fórmulas infantis com proteína parcialmente hidrolisada com HMO são seguras e promovem um crescimento adequado com ganho de peso saudável. Essa é a minha visão desses mais de 2 décadas no uso de parcialmente hidrolisado. E com essas atualizações, com essas complementações, tem efetivamente me ajudado muito a nível de, não só de consultório, como também nós fizemos o primeiro trabalho prospectivo em 2000, usando forma parcialmente hidrolisado na faculdade, conjunto. Quem nos ajudou muito foi a professora Dorina Barbieri e o professor Claudio Leone, fazendo análise da metodologia e depois avaliação do ponto de vista estatístico. Então, eu queria agora só complementar uma coisa só de curiosidade para todo mundo, né? Que eu acho que é muito interessante um trabalho feito por uma pesquisadora quer dizer, são grupos de pesquisadores, uma das mais, que é a principal, que é a Cristine Couto Almeida, da Fiocruz, foi publicado no International Journal of Food Science agora em abril de 2021. Então, ela pegou todos esses dados de fatores de proteção do leite materno e tal, né? E fez lá, e pesquisou na literatura. Ela encontrou 6.726 artigos. 1.050 desses artigos eram duplicatas ou triplicatas. 5.676 foram repetidos. Só 151 que tiveram seus títulos e abstratos analisados e depois, posteriormente, o texto como um todo. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que os estudantes hoje têm se baseado muito, que é o Google Escolar, foi um dos que mais teve publicação, 5.580. Em contrapartida, o PubMed teve 52, a Cielo 8, tá certo? E a Science Direct 1.017. Então, a gente precisa tomar muito cuidado ao analisar esses artigos científicos. Precisa tomar muito cuidado. Então, eu particularmente tenho usado como rotina nos meus estudos, é só o Cielo e o PubMed. Então, era isso que eu tinha que falar, agora estou à disposição para discussão. Tem alguém tiver, né? Ok. Parabéns, professor Dr. Ciro, excelente apresentação. E hoje nós estamos num dia frio, mas esse assunto é muito, muito quente, hein? Ele é realmente muito recente, né? Nós temos aqui uma pergunta, doutor Ciro, que é o seguinte: há estudos sobre o uso do HMO para adolescentes e também adultos com disbiose, ou não existe estudo, professor? Tem um estudo que, por acaso, eu estava lendo nessa preparação dessa aula, que eu não apresentei o trabalho exatamente porque nós estamos enfocados nas crianças, mas esse trabalho é muito interessante, assim, bastante consistente, o uso dos HMOs em adultos saudáveis, né? E tem efetivamente uma mudança significativa na microbiota do trato digestório. E eu penso, viu, Durval, que essa parte que hoje está se falando, hoje, há alguns tempos já se comenta, que é o feixe intestino-cérebro, né? Isso é uma coisa que me parece bastante significativo, e eu não trouxe esse artigo porque eu achei que não era mais prudente hoje, para não ficar prolongando, né? Mas é um trabalho muito interessante. Se quiser, depois eu mando para vocês, porque eu tenho lá em casa. Inclusive, aqui, professor, tem uma pergunta que se o HMO melhora a disbiose intestinal, né?
Eu acho assim, quando comentou a respeito desse eixo, microbiota, intestino, cérebro, né? É uma coisa aí muito atual, né? A gente observa claramente, através dos aferentes vagais e da circulação sistêmica, existe esse, vamos dizer assim, esse elo de ligação que é bilateral. Quer dizer, o microbiota intestino cérebro, mais especificamente até no sistema nervoso central, onde estão os núcleos hipotalâmicos da fome, saciedade e termogênese, e todos esses componentes que envolvem a microbiota intestinal e que, na verdade, tem uma liberação de uma série de substâncias, né, professor? E que vão interagir, então, lá em cima com o cérebro, sinalizando. Olha a complexidade, né? Porque o microbiota 95% está na microbiota intestinal, né? 95%. Olha a importância. Mas, enfim, o que o senhor acha aí com relação ao HMO na disbiose, né? Ô, Durval, eu penso o seguinte: eu sou um adepto de pouca medicação e bastante orientação do ponto de vista nutricional, né? Você sabe que eu sou casado com uma nutricionista, não é? E a gente convive muito nessa parte dessas discussões e tal. Eu não tenho muita dúvida da importância deles no controle dessas microbioses, né? Eu tenho usado sistematicamente essas fórmulas que têm o HMO, né, em crianças e pacientes que têm aquelas colites microscópicas de etiologia não definida. E em alguns casos também a gente tem usado em pacientes com doença inflamatória. E essas crianças têm se beneficiado. Parece-me que, claro, você tem associação de outras drogas, né, quando é doença inflamatória, mas as chamadas colite microscópica inespecíficas, tá certo? Que tem aparecido muito nas crianças que até um passado recente a gente não tinha, mesmo fazendo colonoscopia com biópsia seriada, como a gente sempre fez, né? Eu tenho usado bastante isso. Se for crianças assim que têm uma manipulação muito grande de antibioterapia, de bloqueadores de bomba e companhia limitada, né, que é um pool de medicação que se usa, tá certo? Eu tenho feito uma orientação com dieta complementar nas crianças que acima de 6 meses, que tem dieta complementar. A gente usa esses alimentos não tão assim alergênicos ou inflamatórios e tem usado sistematicamente essas fórmulas que têm os HMOs, né, com proteína parcialmente hidrolisada. Eu brinco sempre que eu sou um viés, Durval, do uso da parcialmente hidrolisada. Eu Pelo tenho. jeito, você é um fã incondicional dos HMOs, né? Essa que é a verdade, né? Aqui está dizendo assim, todas as novas fórmulas infantis já vêm adicionados HMOs ou só específicas? Aliás, quero agradecer aqui a Elisa Freimer e também a Camila de Paula, né, que fizeram, então, esses questionamentos. Então, todas as novas fórmulas infantis já têm os HMOs? Não, isso aí, por enquanto, é uma exclusividade só da Nestlé, né? E também só está no Supreme 1 e 2, né? E nenhuma outra fórmula. Então, é isso que eu falei para vocês, né? Eu venho acompanhando a evolução da fórmula parcialmente hidrolisada com progressivas avanços, sem dúvida nenhuma, não é? E hoje, com esses HMOs, eu acho que vai potencializar o efeito benéfico da digestibilidade da parcialmente hidrolisada, melhorando, inclusive, a microbiota do trato digestório, coisa que até então não existia. A Mariana Fonseca está perguntando, doutor Ciro, se crianças e adolescentes podem se beneficiar dos HMO. Quer dizer, nós temos disponível no mercado para reposição nessas faixas etárias ou ainda não temos, professor? Durval, pelo que eu saiba, eu agradeço a pergunta, mas pelo que eu tenho
assim, vivido, a gente tem usado mais predominantemente na infância. Ainda não tem disponível nenhuma fórmula com HMO para adolescente e adulto, né? E a gente tem tido casos importantes dessas manifestações digestórias, principalmente colônicas, né? Na crianças maiores e crianças e adolescentes, desculpa. Eu tenho usado sistematicamente uma orientação dietética só. Certo. E sempre em parceria E com a aí, nutricionista. mas aí tem um fator interessante que o doutor Ciro trouxe para nós, que é quando ele fala sobre prebióticos e levantou aqui uma coisa, um questionamento muito interessante, porque só se fala de FOS, de GOS, e esquece que o HMO é um prebiótico de excelência, não é isso, doutor Ciro? Perfeitamente, mas completamente diferente na sua composição, né? E na sua ação. Exato. Isso é muito importante. A gente Interessante. usava pós e fós até um pouco tempo atrás, não é? E a gente Sim. usa ainda. Mas Mas agora com agora, essa. né, tendo essa possibilidade, né, de prescrição, certamente é mais interessante, né, doutor? Bom, tem mais sim. Novamente a Mariana Fonseca, ela diz se existe uma diferença entre o uso repositor de ácidos graxos de cadeia curta e o uso do HMO para melhorar a desbiose intestinal. Quer dizer, ela queria, pelo que eu entendi, ela quer saber se há uma diferença, né, com relação ao uso repositor ácidos graxos de cadeia curta e o HMO, quer dizer, butirato, né? Butirato, Melhora ou não a desbiose? cetacetato. Ô, Durval, honestamente, eu não tenho experiência com isso, sabe? Eu tenho usado bastante os HMOs, mas eu já li alguma coisa a respeito e não gostaria de emitir uma opinião porque eu não tenho experiência. É um assunto realmente novo, né? E eu sei, por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir aí uma palestra no lançamento desse produto da Nestlé e a gente ficou impressionado com os anos de pesquisa, se não me engano, era de 25 a 30 anos de pesquisa em cima dos 30 HMOs, anos. hein? 30 30 anos. anos. Ou seja, para se chegar a essa conclusão, olha, isso sim é que é pesquisa e que validação fantástica para a saudabilidade das crianças e, quiçá, adolescentes e adultos, né, com certeza. Né? A Rosana Tricoli diz quais seriam os benefícios a longo prazo com o uso dos HMOs para crianças maiores, né, que receberam na formulação infantil, que receberem na fórmula infantil. Quer dizer, qual seria esse benefício a longo prazo, doutor? Olha, eu vou dizer uma hipótese, não é? Qual é a hipótese? A longo prazo. A curto prazo, a gente sabe dos benefícios porque os estudos são muito recentes, né, em pediatria, certo? Eu penso que 2, 3 anos não são suficientes. Vocês vejam que o trabalho que foi publicado aqui são 8 semanas. 8 semanas não é nada, teoricamente, não é? Mas o que a gente vê nitidamente é que quanto menor for o processo inflamatório nos primeiros anos de vida, no trato digestório, tanto maior é a probabilidade de você não ter doenças graves no trato digestório, né? Provavelmente, isso aí vai, com o passar do tempo, vai diminuir a prevalência de câncer no intestino, alguma coisa parecida nesse sentido, Sim. né? Porque a disbiose leva, com certeza absoluta, uma modificação na acidez do cólon e pode lesar a displasia do colonossito ou do colonócito, né? E isso é uma tendência a ter um processo que não é adequado. Eu penso dessa maneira, isso é uma hipótese, não é? Talvez com. Eu gostaria de estar começando minha vida agora, viu, Durval? Que tanta coisa diferente do que nós vimos no passado, não é?
Mas é empolgante esse estudo, essas novidades. Eu acho muito importante. Quando é que se falava que bactérias do bem seriam muito boas para nós, né? E que nós temos mais bactérias do que células? É algo assim que a medicina ela tem essa evolução, né, de conhecimentos. Se a gente não estiver atento, não tem como acompanhar, né? São muitos e muitos. Esse, por exemplo, é um conceito novo e certamente a gente até agradece muito a Nestlé através desses estudos científicos e de divulgar esses conceitos, porque isso nós temos que saber, né? A Não medicina, sei se você, viu, Durval, profissionais de saúde precisam. não sei se você lembra de quando saiu o primeiro artigo científico do transplante de fezes para melhorar a microbiota no Sim, sim. Eu, honestamente, eu achava que aquilo era brincadeira. Quando nós estávamos lá na saúde pública, o professor Cláudio mostrou, eu também tinha visto, né, um negócio, eu falei, eu vou pegar esse artigo para ler, né? E depois a gente vê que realmente tem um trabalho extremamente importante, com a metodologia muito bem feita, em que foi feito pegando fezes de adultos magros e fazendo transplante para os obesos. E o pessoal, os obesos, perderam peso. Não sei se você lembra disso aí, deve ter uns 5 anos, mais ou menos, de publicação. E eu falava assim, meu Deus do céu, mas o que que era isso? É a microbiota, é um microbioma, né? Que forma lá no trato digestório e realmente modifica a parte metabólica do indivíduo. É tudo que eu acho. Nesse caso, né, doutor Ciro, existem as chamadas bacteroidetes e as firmicutes. Então, É isso. observou-se que os obesos têm mais firmicutes que bacteroidetes. E aí, Exatamente. então, se fez o transplante e já houve pacientes meus que disseram se tinha cápsulas de fezes com Liofilizados. bacteroidetes. Exatamente. Mas Mas, é muito enfim, interessante. bem, eu acho que o tempo aí urge, né? Nós certamente queremos agradecer muito aí a participação de todos, mas eu gostaria até de salientar, eu acho importante a todos os profissionais de saúde que estão aí nos assistindo, que nós temos hoje, né, no mercado, vamos assim dizer, várias e várias formulações infantis, mas as que possuem esse tipo de tecnologia realmente são comprovadamente mais próximas ao leite materno. Esse é o objetivo dessa palestra, não é mesmo? E, lógico, claro, que na impossibilidade do aleitamento materno, a escolha correta da fórmula infantil vai refletir na boa saúde dessa criança, que vai ser para o resto da vida, não é mesmo, doutor Círio? Eu acho que é isso que é importante, né? Que a gente entenda o significado dessa palestra, da divulgação desse conceito do HMO e as fórmulas infantis que eventualmente tenha no mercado, porque certamente significa mais e mais saudabilidade para essa criança, para esse adolescente e para o adulto futuro, né? Sem dúvida. Eu é que agradeço. Uma coisa que eu sempre falo, viu, professor Durval, é disponibilizar essa aula para quem tiver interesse, sabe? Eu acho que seria interessante, porque tem várias, assim, referências embaixo que não dá, às vezes, para a pessoa acompanhar, e depois ele pode pegar os artigos e ler mais, né? Ter um pouco mais de críticas em relação a isso que nós falamos. Sim. Mas eu agradeço muito, viu? Muito. Eu que Poder agradeço compartilhar. aí. Quanto a disponibilizar aulas, se a Nestlé, logicamente, o departamento científico assim o conceder, nós poderemos colocar, inclusive, aí à disposição via Abram sem problema nenhum, não é? E de Pode qualquer... sim, viu? Oi? Isso aí pode, porque a aula quem fez fui eu. Ele, aqui como representante, ele falou que pode sim, não tem problema nenhum. Então tá bom. Então nós vamos colocar no YouTube específico aí da Abram.
Bem, nós queremos, logicamente, agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado ao apoio pela Nestlé, né? Sempre muito científico. E muito obrigado ao professor Dr. Ciro Bertoli, que foi um prazer e uma honra estar aqui com tanto e tanto conhecimento científico que o professor nos passou. Muito obrigado a todos vocês que estão aí e muita saúde nutrológica a todos vocês. Um grande abraço e muito boa noite. Boa noite a todos também. Obrigado a todos.